E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Moon, mas sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast aí, né, semanal que eu gravo junto com meu irmão. E a gente vem aí para mais um episódio relativo à Copa do Mundo, né? Vamos falar um pouquinho aí, né, da situação, né? Da última vez a gente falou antes do jogo do Brasil, né? A gente tinha falado da situação, né, pós-jogo do Brasil, na verdade, no início da segunda rodada. Nós voltamos agora aqui, né? Essa semana foi recheada de jogos, né? Com muitos confrontos. Né? A gente está antes do jogo do Brasil agora, antes do terceiro jogo do Brasil. Mas a gente já tem definições até de confrontos aí das fases finais, né? Do campeonato aí também, né? E algumas surpresas, né? Outras que a gente pro público em geral podem ser consideradas surpresas, mas foram coisas que a gente chegou a falar aqui. A gente vai abordar tudo isso, né, no decorrer aí desse episódio de hoje. Do meu lado aqui tá o meu irmão Vitor. Ele vai aí fazer a introdução dele também aí e a gente vai começar a discutir. Tem muita coisa pra gente conversar. E aí, Vitor, como é que você tá? E o que você manda de novo aí? Tchau! E aí, pessoal? Começamos aí mais um episódio do nosso podcast aí, do MumaCast. Mais uma semana. Saúde a todos. Começamos aí, boa noite, boa tarde, bom dia ou boa madrugada, dependente do horário que você esteja nos vendo. Começamos aí com uma polêmica no FIFA 23, né? Uma polêmica pesada aí do FIFA 23. Pesada não, né? Uma polêmicazinha aí com os usuários, que o jogo trouxe e os usuários meio que não gostaram dessa novidade trazida aí pelo FIFA 23. Que agora você só pode fazer 10 jogos preparatórios para a Copa do Mundo. Isso aí é praticamente com sistemas de trocas de cartinhas token, quer dizer que são pacotes, né, praticamente durante a Copa. Então isso teve um ban soft praticamente ali no jogo, então que só pode disputar, antes eram 15 jogos que podia por hora, né, no jogo. Agora só podem 10 amistosos para completar os objetivos antes do Mundial. Isso praticamente você perder, praticamente você chega com o nível praticamente do seu time um pouco mais em baixa para jogar o Mundial. Isso praticamente deixou os usuários muito irritados e insatisfeitos. Os usuários não gostaram, as pessoas que jogam o jogo não gostaram praticamente dessa novidade de só 10 jogos. Lembravam que antes tinha 15, algumas pessoas faziam 20 jogos praticamente por hora. Isso trazia praticamente, aí ganhava, perdia, isso deixava o time um pouco melhor para jogar a Copa do Mundo. Isso deixou praticamente os usuários bem satisfeitos aí, praticamente com o FIFA 23. O que você achou dessa novidade aí que o FIFA trouxe, Raul, nessa história dos 10 jogos apenas por hora agora? O limite máximo é 10 jogos. É, isso no modo competitivo, né, modo online, essa é a tentativa, né, da EA de tentar frear um pouco, né, o uso, né, até mesmo porque, assim, muita gente usando tal, o jogo, eles estão tentando manter uma situação onde você usa, né, você vai jogando, porque o pessoal vai acumulando jogos tal, né, para poder avançar, poder até pegar um posicionamento melhor e começar melhor, né, na divisão do FIFA, né? Isso é muito competitivo, né? O FIFA é muito competitivo, nessa parte online ele é muito competitivo, então as pessoas querem jogar, né, mais vezes e tal, então esse limite para quem compra o jogo, né, teoricamente você comprou o jogo, então você quer ter acesso a 100% da disponibilidade que o jogo te dá, né? E aí, quando você limita o número de jogos, você limita também a quantidade de vezes que a pessoa pode usar do seu próprio jogo, né? Ainda mais mudando uma regra que já existia, né? Então é algo delicado aí, né? Mais uma situação que aí tenta para frear, né? O avanço exagerado dos jogadores, né? Porque talvez imaginaram, né, que o avanço não era para ser no nível que é. Então, para frear esse avanço, eles tomam uma medida de novo que é uma medida muito complicada, né? E vai gerar polêmica, né? E a EA não é nova aí nessa situação, nesse negócio de polêmicas. Então, é uma questão aí pra gente ver o que vai acontecer, pra gente ver qual que vai ser a repercussão disso daí. Bom, pessoal, então a gente pode começar, né, falando, vamos separar por grupos, né? Acho que porque nós temos alguns grupos definidos. A gente vai trazer aí talvez a expectativa dos grupos, né, daquilo, né, da situação de cada grupo e depois as expectativas para os grupos que faltam ainda jogar, né? Então tem muita coisa para a gente falar, por isso que a gente vai com calma. Já falar primeiro no grupo A, né? O grupo A acabou com a Holanda terminando em primeiro lugar e no final, né, Senegal conquista a classificação, né, no último jogo, né, ao vencer a seleção do Catar,
né, por 3-1, e o Equador acaba ficando de fora aí, né, nessa primeira fase, né, porque o Senegal conquistou 2 vitórias, né, e aí realmente a derrota, né, do Catar, do Equador, né, para a seleção de Senegal acabou custando caro, né, a saída de uma das seleções que eu estava achando bem interessante, né, apesar de ser muito dependente do Valência. Mas Senegal também é um time forte, né? Tá desfalcado, lembrando que Senegal tá desfalcado. É uma equipe com muitos jogadores que jogam futebol europeu. Tá desfalcado do, do seu melhor jogador, né? Que acaba pesando um pouco, né? Mas também deu força, né? Então é um elenco forte, apesar de tudo. E a Holanda, apesar de classificar em primeiro, né? Passou em primeiro, né? Fez a sua parte no grupo. A Holanda não mostra ainda um futebol assim que talvez encoraja os analistas, né? Talvez seu torcedor está se empolgado, né? Tem que estar empolgado, mas os analistas talvez aí que para nós aí que a gente acompanhou, a gente vê outros jogos também da Copa do Mundo, uh, a Holanda ela tá deixando um pouco a desejar na parte tática, né? A gente vem falando, a gente falou, né, antes de começar a Copa, né, que essa Copa seria uma Copa de intensidade. A Holanda tem jogadores muito intensos no ataque, mas talvez por uma questão tática, talvez, né? Também a situação do Frank de Jong mais preso. Enfim, uma equipe que tenta se utilizar ali, né? Dos seus jogadores de frente, mas o time vem sentindo, né? Não vem podendo produzir todo o seu rendimento. A seleção passa, né? Avança, né, na Copa do Mundo. E eu acho que, assim, apesar de ter passado, né, ter ido bem, talvez faça ainda fazer um jogo muito complicado contra uma equipe que é muito intensa, né? A gente vai falar do próximo grupo também, né? Que eles vão enfrentar os Estados Unidos, mas a situação da Holanda fica bem delicada. O jogo contra os Estados Unidos é um jogo que pode aparecer surpresa aí. É um jogo que eu coloco, inclusive, não só esse jogo, como eu acho que é um jogo, talvez até o momento dos confrontos que tiveram, talvez aquele que possa aparecer aí a maior surpresa, né? Não seria surpresa, entre aspas, né? A seleção dos Estados Unidos passar, talvez por conta da forma como a Holanda se apresentou em frente aos seus adversários e como os Estados Unidos têm encarado os jogos em relação aos seus adversários. Mas o que você achou desse grupo A, Vitor? Porque essa situação aí no grupo A, né? É uma pena, né? Eu queria talvez que passasse. O Equador tinha a possibilidade de ter passado, mas acaba perdendo, né, o último jogo do grupo. E isso, confronto direto, né? E aí não tem como, né? Era basicamente assim: eles tiveram uma final, né, antes, né, na fase de grupos, e eles não conseguiram vencer, né, o jogo deles, né, acabaram perdendo, né, o jogo, depois de ter conseguido um empate, né, acabaram perdendo. Então o que você vê aí nessa situação, nesse grupo A, nesse confronto entre essas duas equipes, entre a passagem, né, das duas equipes e entre a passagem de Holanda e Senegal e o Equador ficando de fora aí dessa Copa do Mundo? É claro que o Qatar a gente não esperava muito, né? Era esperado a situação do Qatar e tudo mais. Mas o que você vê desse panorama aí nesse grupo A, né? Que ficou definido no grupo A da Copa do Mundo? Holanda e Senegal se praticamente se reinventou, perdeu o Mané e poderia até estar melhor se tivesse o Mané com a seleção. Mas é uma equipe de muita força física, né? O futebol africano é um futebol de muita força física. São jogadores assim que praticamente vão para o futebol europeu, a maioria, né? Não todos, principalmente quando vão para o futebol europeu, conseguem ganhar muita força lá, né? Praticamente tem muita explosão em seus jogadores. O Koulibaly, muito bom zagueiro ali em Senegal. O Senegal também tem outras. Tem o goleiro Mendy, né? O goleiro do Chelsea, que já foi o melhor goleiro do mundo. Mas classificação justa. Acho que o Equador fez uma boa Copa, um jogo bem disputado entre as duas, mas para mim passa a melhor equipe. Já a Holanda, acho que está devendo um pouco. A Holanda praticamente tem um sistema defensivo muito forte, né? Com o Dumfries, jogador do Inter de Milão, o Van Dijk e o Ake, jogadores que estão na Premier League, o Van Dijk no Liverpool e o Ake no Manchester City. E você tem o Blind, que é um jogador que está no Ajax, mas já foi jogador de Manchester United, também muito tempo de Ajax, grandes temporadas ali no Ajax. E vem o Frank de Jong. Daí o time trava. O Frank de Jong praticamente é o melhor jogador. Do meio campo para frente o time trava. Falta ainda jogadores, ainda acho que o Klaassen, que é um jogador muito bom, um meio campista, um meia, né?
que do Ajax ainda não se adaptou, o Depay chega machucado, ainda não também entrou, e tem o Gakpo, que é praticamente hoje a revelação dessa Copa, dito por muitas pessoas, até dizem que ele já está acertado com o Manchester United em janeiro para ser o substituto do Cristiano Ronaldo. Ele é um atacante de lado, pode atuar como segundo atacante, é um cara alto, então já está meio que assim que tá acertado com o Manchester United para ser o substituto do Cristiano Ronaldo em janeiro. Mas assim, é uma grande revelação, mas ainda é muito novo, é um menino de 20 anos. Então ainda você não pode jogar toda a responsabilidade em cima dele. Acho que a Holanda peca muito do meio campo para frente. Tem um time ainda muito travado no meio campo para frente. Acho que esse é o grande desafio do Van Gaal, que para mim é o melhor treinador que tem nessa Copa. Treinador de ideias, treinador às vezes tem umas ideias até meio mirabolantes, assim, para mudar um pouco a equipe, mas é um treinador, para mim, de grandes ideias, de grande currículo. Para quem sabe, o Van Gaal, multicampeão em muitos locais, principalmente no Barcelona. Então, para mim, o Van Gaal é o melhor treinador que tem nessa Copa, mas tem um time muito travado. A Holanda é uma equipe muito travada, vai ter um adversário duro, que a gente vai falar daqui a pouco, é os Estados Unidos, e precisa destravar um pouco esse ataque, que ainda depende muito do De Jong, como primeiro volante, mas o De Jong é o primeiro volante, acho que precisa de jogadores mais móveis, é um time muito posicional ainda, e a bola, apesar de chegar, mas jogadores não estão ainda conseguindo classe, espero muito do classe, espero o Depay estar bem para essas oitavas de final, porque senão a Holanda ainda, para mim, não me convenceu, não chega assim, pode até vencer os Estados Unidos, mas não acho super favorita dos Estados Unidos, não. Confronto do grupo A, confronto, como eu falei, né? Foi um grupo, acho que a Holanda acabou que foi beneficiada pelo sorteio, né? Assim, é que assim, é bem. Aí você fala uma coisa do Van Gaal, né? Mas os times do Van Gaal são sempre assim, né? É sempre no feijão com arroz, é sempre aos trancos e barrancos. Nunca é um futebol plástico, né? Mesmo quando ele teve no Barcelona, né? Que parece a história famosa, ele deve ter falado aí, né? Do problema dele com o Rivaldo, né? No Barcelona e tudo mais. Da situação dele com os brasileiros, né? Não é um treinador muito adorado, que não gosta muito do futebol brasileiro, talvez porque o futebol brasileiro usa muito do improviso, ele é meio que contrário a isso, ele é muito sistemático. Então, mas a Holanda, vamos ver se por acaso, né, como a gente fala, né, começa um outro torneio agora, né, Copa do Mundo com a fase eliminatória é um outro torneio, não pode mais perder, então o medo de perder acaba aparecendo mais forte, né, nessas fases agora. Então vamos ver se a Holanda talvez aí, né, talvez esse estilo holandês de jogar, talvez a frieza holandesa consiga empurrar o time mais para frente, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação do Van Gaal. E no grupo B nós tivemos a classificação da Inglaterra. Inglaterra aí passa bem no grupo, né? Passa em primeiro, goleou o Irã no primeiro jogo, teve muita dificuldade contra os Estados Unidos, e aí a razão pela qual a gente espera um grande confronto entre Holanda e Estados Unidos, porque teve muita dificuldade contra os Estados Unidos pressionou, teve chance para vencer o jogo, a Inglaterra não conseguiu furar o bloqueio. Os Estados Unidos é um time muito intenso, né? Talvez um dos times mais intensos da Copa como um todo, né? Eu que acompanho muitos esportes americanos, eu sei que uma coisa que o americano valoriza muito é a capacidade atlética, a capacidade física dos seus atletas, né? Então, todo mundo correndo muito. Futebol feminino nos Estados Unidos é assim, né? Pra quem não sabe, futebol feminino nos Estados Unidos é muito intenso, né? Uma das grandes forças do futebol feminino deles é a intensidade das suas jogadoras, né? E também traz isso, né? Essa intensidade agora começou a ser implantada também no futebol, e o time classifica aí merecidamente, né? Já era para ter vencido o primeiro jogo contra a Gales, né? E aí vem o outro aspecto, que já falar dos Estados Unidos, que pecou contra a Gales, mas depois o time se impôs, né? Conseguiu vencer o Irã e classificou, né? Em primeiro no grupo, não teve dificuldade. O grande jogo foi a partida contra a Inglaterra, mais do que o time peca, né? E aí não tem como, né? Inevitável isso, é a situação do equilíbrio emocional, né? Um time muito jovem, né? Por que o time dos Estados Unidos corre tanto, tem tanta intensidade? Porque é um time muito jovem, né? Acho que é a segunda seleção mais jovem em média de idade da Copa, né? Não tem um jogador experiente, são todos jogadores que têm hoje jogadores titulares, têm boas passagens nas equipes europeias aí, né? Os principais jogadores. O meio campo da equipe é formado por jogadores aí que jogam em RB Leipzig, que jogaram no Borussia Dortmund, jogador do Chelsea. É um time recheado aí de jogadores, ou seja, o coração da equipe são jogadores muito inteligentes, né? Tem também o 10 lateral. O campeonato MLS cresce, né? Um campeonato que vem crescendo bastante, então
E é um campeonato muito físico também, né? Também é um campeonato de muita intensidade. Então é meio que essa é a identidade do futebol norte-americano, né? Meio que os Estados Unidos meio que adotando um pouco daquilo que o seu futebol feminino traz, né? Também o futebol feminino, que é a grande força, né, do país, né, no esporte, traz para o futebol masculino, começa a implementar isso. Passa em segundo lugar. Inglaterra, como a gente falou, é um time muito forte, tem grandes jogadores. Eu ainda acho que a Inglaterra precisa, talvez, apresentar um pouco mais, né? Mas é um time muito sólido, né? É importante falar isso. A Inglaterra é um time muito sólido, é um time que é difícil de ser vazado. E é uma equipe com jogadores muito experientes. Foi finalista da última Euro e manteve o nível técnico, né? Eu acho que uma coisa que ficou comprovada nessa Copa do Mundo é que talvez a diferença entre europeus e as seleções europeias e o resto do mundo praticamente desapareceu, né? Não tem mais aquela vantagem que o futebol europeu teve, por exemplo, nas Copas de 2014 e 2018. Né? Isso parece que começou a desaparecer, né, completamente. Então hoje a gente tem, né, seleções, até seleções africanas já alcançando o patamar, aí algumas seleções africanas alcançando o patamar das seleções médias da América do Sul. E as seleções médias da América do Sul não estão devendo mais nada para as seleções europeias de médio porte, né? E, e aí fazendo frente a algumas seleções de grande porte. Então a Inglaterra passa bem. Eu ainda acho que pode melhorar, mas é como eu falo, é um time que está acostumado a esses momentos, né, vai entrar num momento bem interessante, que é essa fase final. Então eu acho que eles vêm forte também, né, vão ter uma partida contra a Senegal, também vai ser um jogo interessante, mas acho que esse Inglaterra é favorito, a Inglaterra deve passar realmente para as quartas de final, né, e aí talvez enfrentar talvez uma França, né, que é favoritíssima contra a Polônia, né? Então aí deve dar um jogo bem legal, né, de se assistir nas quartas de final. Como eu já imaginava, né, realmente os grandes jogos da Copa do Mundo vão aparecer a partir das quartas de final. Então o que você vê, Vitor? Esse grupo aí, né, classificou. Talvez esperava mais o País de Gales, né? Eu acho que aí mais atuações do País de Gales, equipes médias europeias, mostra que a diferença de força entre a Europa e o resto do planeta diminuiu completamente, né? Foi engolido. E a classificação é dos Estados Unidos, né, que é um bom trabalho considerando que é uma equipe que está sendo preparada para a próxima Copa, né, que eles vão co-sediar, né, com o México e com o Canadá, inclusive a única das 3 seleções que passou, né, que vão sediar a próxima Copa do Mundo, que está na segunda fase. O que você vê aí desse grupo B da Copa do Mundo? Não, os Estados Unidos nutrem muito da sua liga, né? Volto a dizer, você tem uma liga forte, você praticamente por anos você consegue trazer jogadores para a sua seleção e os jogadores praticamente serem exportados da sua liga para os grandes centros da Europa. Isso vem crescendo cada vez mais. Os Estados Unidos se moldou a ter uma liga muito forte. A MLS, que é uma liga que praticamente, se não me engano, acho que é a quinta liga, quinta ou sexta liga que mais cedeu atletas para a Copa do Mundo. Se não me engano, ela só perde, até se eu não me engano, até para ligas da Europa, tá? Se eu não me engano. Então, ela é a primeira liga fora da Europa que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo. E isso é fruto do que os Estados Unidos se propuseram a fazer com a sua liga. Uma liga mais fraca, praticamente depois começaram a se moldar, trazer jogadores primeiro, trouxeram alguns jogadores, e começa muito para a ida do Beckham, né, para lá, para o Los Angeles Galaxy, e a ida do Beckham praticamente molda, abre os olhos praticamente dos proprietários da liga, e a liga começa a ficar muito forte, e isso vem debandando na sua seleção. Jogadores que jogam ali na liga estão convocados na MLS, estão convocados para a seleção, vem ajudando. É uma seleção de grande intensidade, mas também com pitada de 2 jogadores, para mim, os 2 pontas dos Estados Unidos. São 2 pontas de que bom trato com a bola. Você tem o UEA, filho do grande UEA, né, da Libéria, o Timothy UEA, que joga praticamente joga no futebol francês, e é um jogador muito bom no 1 contra 1, de boa recomposição. É um menino novo ainda, tem 22, 23 anos, se eu não me engano. Novo ainda, de boa recomposição, jogador que também começa ali no futebol norte-americano, na MLS, é vendido para o futebol europeu e está indo bem. Do outro lado, o Pulisic, que é o grande craque do time, o camisa 10, que há muito tempo já um grande destaque do Borussia Dortmund, sai do Borussia Dortmund, foi contratado pelo Chelsea
boas temporadas do Chelsea, ajuda muito o Chelsea ali, é um bom ponto de 1 contra 1, é o principal jogador do time, é o jogador que bate falta, é o jogador do drible, do quebra-linhas, praticamente, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. E com o meio campo tem o McKennie, que é um jogador que atua muito ali na Juventus, na Itália, jogador de muita confiança no Maximiliano Allegri, atua muito, às vezes, por dentro, como um volante, às vezes como um ponta mais marcador. Tem praticamente o Tyler Adams, que sai do Leipzig, hoje está no Leeds, jogando na Premier League, também de muito alto nível, muito tempo fora. E o Musa, que é um jogador praticamente de... Esse é um cara mais de intensidade, de mais pegada no meio campo, que é um cara que é aquele motorzinho do meio campo. Lembra muito até o Mineiro, jogava no São Paulo ali, óbvio, o Mineiro com mais qualidade, tem mais técnica que o Musa, mas o estilo de jogo é parecido dos dois, do Musa e do Mineiro, aquela intensidade, faz aquele box-to-box, vai e volta, tem na marcação, chega na frente. Então é um meio campo muito forte, com o Robson na lateral esquerda, que é o lateral que apoia mais. O Serginho Dest é mais um lateral de construção, até por estar mais tempo na Europa, ter mais técnica, jogador de Barcelona, Ajax, agora no Milan. É um cara de mais técnica, então é um cara que vem construindo mais por trás. Com o Robson sendo aquele lateral mais chega no fundo para tentar o cruzamento, para tentar o apoio até o Pulisic, dando uma opção para o Pulisic pelo lado esquerdo. Então é uma equipe que pode sim fazer um jogo bem complicado, complicou muito a seleção da Inglaterra e pode complicar muito a seleção da Holanda, nessas oitavas de final. Um jogo bem interessante até, esse jogo Holanda e Estados Unidos, bem interessante mesmo. Não crava assim a Holanda passando facilmente, acho que a Holanda vai ter muita dificuldade com os Estados Unidos e não seria uma surpresa para mim se os Estados Unidos passasse pela Holanda, pela boa campanha, acho que, volto a dizer, o futebol norte-americano está crescendo muito, com o Theo Arson também no banco, que é um jogador também da MLS, jogador que está no Atlanta. Então, assim, a MLS vai praticamente trazendo grandes frutos para a seleção norte-americana, que aos poucos vai começando a melhorar o seu cenário no futebol mundial. Ainda não é, óbvio, longe disso para conquistar título, mas daqui a 4 anos eu não digo, mas daqui a 8 anos, além do crescimento da liga, cada vez crescem mais clubes, a liga se fortalece cada vez mais, jogadores vindo para a Europa cada vez mais, a seleção dos Estados Unidos fazer campanhas melhores em Copa do Mundo e chegar um pouco mais longe. Outra, a Inglaterra, favoritíssima, acho que a mudança muito bem feita pelo Southgate, com a entrada do Foden e do Rashford. A dúvida é se ele sai com o Saka, até praticamente uma redundância, né? Ele tira o Saka do time, porque o Saka está numa ótima temporada no Arsenal, liderando a Premier League, um dos grandes jogadores, junto com o Gabriel Jesus, o Martinelli na frente, o Odegaard ali na Premier League hoje. Então não sei se ele vai tirar o Saka do time, mas o Rashford fez 2 gols, deve continuar. O Phil Foden, para mim, é uma grata revelação até no Mundial, futebol mundial nos últimos anos. Cara, assim, muito bom no 1 contra 1, e na mão do Guardiola cresceu muito ali no Manchester City. Então essa dúvida se joga Saka, se joga, para mim o Rashford vai jogar com o Harry Kane, que faz uma função até interessante, né? O Harry Kane não fez gol ainda, mas para mim é o melhor jogador da equipe, porque ele vem, participa no meio campo, faz a distribuição no meio campo. Então a Inglaterra, para mim, eu vou te dizer, não é uma seleção que você tem um craque, como tem o Brasil, que tem o Neymar, como a Argentina, que tem o Messi, a França, que tem o Mbappé, mas é uma seleção que tem até a própria Croácia, que você pode pôr o Modric, que não chega a ser um puta de um craque, não é um grande craque, mas é um jogador que praticamente que dita o ritmo, um jogador de um alto nível. A Inglaterra não tem esse cara acima da média, como tem essas seleções, mas é uma seleção que todo mundo sabe jogar. Mais uma vez, eu digo pelo crescimento da sua liga também. Hoje é a melhor liga do mundo, em relação a nível técnico, em relação a clubes. Então, praticamente, o campeonato mais disputado. Então, e a tendência cada vez mais a ficar mais de alto nível, com algumas outras equipes menores virando o SAF, caso do Newcastle, caso que praticamente deve virar SAF também o Southampton, o Liverpool praticamente mudando de donos. Então, assim, o nível da Premier League cada vez aumentar mais. E isso faz uma equipe muito de alto nível. O Henderson entra na equipe, também dá um toque melhor no meio campo. O Henderson também é um cara de muito bom passe, enxerga bem o jogo atuando ao lado do Rice, ali no meio campo. E tendo junto com ele ali um meio campo com o Bellingham. E nisso você tem o Bellingham mais solto,
para se aproximar mais à frente, até se aproximando do que os times ingleses jogam também, né? Que aquela de três meio campistas, né? Com o Rice mais fixo, com o Henderson e o Bellingham, e na frente os três da frente, o Harry Kane flutuando, mais solto, podendo até como centroavante, vindo fazer o falso 9 para ajudar na armação, para ter o Rashford e o Phil Foden, que são caras que são bons também num contra um, mas também tem muita explosão física para você praticamente fazer o facão, aquele famoso facão para entrar agora na brecha que o Harry Kane deixa. Eu acho que se aproxima mais do que os times ingleses jogam assim, o Liverpool joga assim, o próprio Manchester City joga assim, o Newcastle joga assim, a maioria das equipes inglesas jogam assim. Então se aproxima mais do Southgate sobre isso. E com os laterais mais Walker, tem a volta do Walker, que é um cara mais de construção do que o Tripper, né? O Tripper é um cara também que costuma chegar mais no fundo, o Tripper, né? Então, praticamente é um time que praticamente tem essa mudança na formação na equipe. Então, o Luke Shaw, que já é um lateral mais de criação, não um lateral de apoio, né? Tanto apoio, mas é um lateral que também chega no momento certo para apoiar. Então, a Inglaterra é muito forte. Para mim, deve passar por Senegal, vai ter um confronto duro para Senegal, mas para mim deve passar por Senegal. E aí fazer uma grande quarta de final, provavelmente contra a França, que também deve passar pela Polônia, que a gente já fala daqui a pouco. Então, a situação realmente que a gente vê na Inglaterra vem crescendo, né? É isso que se espera um pouco da Holanda, talvez com o decorrer da campanha, vá também evoluir, assim como a Inglaterra vem evoluindo no torneio. E não falar do grupo C, né? A gente fala da Polônia, né? Você falou da Polônia aí, porque falar do grupo C, que é o grupo da Argentina. A Argentina passa em primeiro, depois do susto, né, contra a Arábia Saudita. A gente já imaginava realmente foi um susto de estreia, né? Foi um momento. E eu acho que às vezes até é bom você ter esse tipo de momento nessa parte da Copa do Mundo, né? Porque assim você acorda, né, pro restante da competição, né? O foco aumenta. Então a Argentina muito focada, jogou muito bem contra a Polônia. Contra o México teve um pouco de dificuldade, mas era por conta da expectativa da partida, mas também depois veio a ter o controle do jogo. Então a Argentina volta a ser realmente essa seleção aí candidata ao título, vem aí bem forte. Em segundo lugar passa a Polônia, na minha opinião. Aí vem aquela história que eu falei das seleções de médio porte da Europa, né? Eu acho que a Polônia não está apresentando um futebol aí que vá, por exemplo, ameaçar muito a França, né? Que nem já falamos aí, né? Que é a França que vai ser o adversário da Polônia nas oitavas de final, né? Talvez fosse o México, poderia talvez mostrar que o México também vem muito do próprio tiro no pé, né? O México deixa aí talvez de brigar, né, de estar nessa fase final, né, da Copa do Mundo, né, por conta realmente, assim, teve oportunidades, né, como eu falei, fez um bom jogo contra a Argentina, mas o empate com a Polônia em 0-0 acabou custando muito caro mesmo, né, e aí o México acaba sendo eliminado. Acho que o México poderia estar, aí o México faria um grande jogo contra a França, seria um jogo interessantíssimo pra gente ver. A Argentina passa, vem forte. Eu acho que a Argentina é um time aí pra buscar pelo menos talvez uma semifinal de Copa do Mundo, né? Mas a gente tem que considerar, né, que a Argentina teria que enfrentar talvez a Holanda ou os Estados Unidos. Eu acho que, dependendo de quem passar do confronto deles, também seria favorito. Eu acho que a Argentina é uma seleção para, no mínimo, com favoritismo, garantir uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Eu não acho que vai ser algo muito diferente disso, né? E aí, provavelmente, talvez enfrentando. Aí tem talvez. Acho que vai cruzar com o pessoal de Portugal lá. Não, com o pessoal da Espanha, né? Ou não? O pessoal da Espanha do Brasil, né? Talvez Não, cruzar Austrália, definido. Não, Argentina e Austrália. não, eu falo se for na semifinal. Porque tem a Croácia, Brasil. aí seria o pessoal do Do lado Brasil, do né? Brasil. Poderia pegar o Brasil na semifinal. Há uma possibilidade de acontecer isso daí, né? Então a Argentina, pelo menos semifinal, acho que ela vem com favoritismo até a semifinal,
A partir das semifinais não tem mais favorito, né? O favorito vai até as quartas, dependendo dos jogos também. E aí vai pra. Isso por conta do que vem apresentando a Holanda na primeira fase. Lembrando que na segunda fase a Holanda pode se transformar aí, né? E conseguir ser aquela equipe enjoada, né? De ser derrotada, né, na Copa do Mundo. Então, a Argentina passa bem. A Polônia não vem apresentando um futebol. Foi uma equipe muito pragmática. Foi uma equipe que conquistou, meio que venceu a Arábia Saudita ali, conseguiu segurar o México e perdeu para a Argentina, mas assim classificou no saldo de gols. É, aí veio, né, classificou muito mais por incompetência do México do que por própria competência, né? Então é uma equipe que realmente vai para a segunda fase aí só para cumprir tabela em teoria contra a França. Então vamos ver o que vai acontecer isso daqui. O que você acha, Vitor, desse grupo C? Essa situação aí, né, desse favoritismo da Argentina, né, e dessa situação aí da Polônia ter passado para a segunda fase. A Argentina, para mim, foi um dos jogos mais consistentes que eu vi contra um adversário, teoricamente, que poderia ameaçá-la, né? E não ameaçou em momento algum, que foi a Polônia, né? No momento, o Lewandowski, ele sofreu, não conseguiu tocar na bola, e acho que a Argentina achou o time. Apesar de eu não achar ainda que o Lisandro Martinez, zagueiro do Manchester United, deva ser reserva, eu acho que ele deveria jogar uma briga ali entre Otamendi e Romero, para ver quem joga, mas praticamente ele aposta muito em Otamendi e Romero, até pela força física dos dois. São dois zagueiros, assim, é, meio que sem freio, para te dizer assim. São zagueiros que praticamente não perdem a viagem. São zagueiros muito fortes, assim, no duelo 1 contra 1. Tanto que o Romero joga no Tottenham, na linha de 3, na linha do lado direito, para caçar mesmo, sair na caça do atacante de adversário. Muitas vezes, às vezes é um ponta adversário, ou às vezes praticamente é um centroavante que ele sai muito na caça mesmo. E o Otamendi, para quem não conhece, acho que todo mundo já conhece o Otamendi tem aquele histórico de ser caçador mesmo, de ser zagueiro caçador e atrás, é um zagueiro rápido, então praticamente, mas eu não deixaria o Lisandro Martinez na reserva. Acho que o Lisandro Martinez, a Argentina, que é um time de muita posse de bola, o Lisandro Martinez é um cara que te dá também um passe melhor lá de trás. Mas aí praticamente o treinador argentino prefere praticamente essa dupla de zaga. E eu acho que ele encontrou o time. Ele praticamente segura o Molina como um terceiro zagueiro. O Molina, que é o lateral direito mais defensivo, ele testou o Montiel, mas o Molina, como às vezes joga de zagueiro muito no clube, lá no futebol italiano, e vem no futebol italiano que a primeira ideia do futebol italiano é a marcação, então ele tem mais essa veia defensiva, apoia muito menos, então ele segura o Molina, ele deixa o Di Maria pelo lado esquerdo, nisso ele faz que o Di Maria não precise voltar tanto para marcar, porque o Di Maria praticamente respira para praticamente poder criar, poder ser mais solto aí, como um ponta mais solto, para poder ir pro drible, para poder arranjar um passe, para poder se associar com o Messi totalmente solto entre os zagueiros. O McAllister começa pelo lado esquerdo, bom jogador, para quem não conhece o McAllister, é um jogador do Brighton, que faz até boa campanha ali na Premier League. Ele praticamente começa pelo lado esquerdo, mas ele vem se associar muito pelo meio, porque ele libera o Acunha para ser praticamente um ponta, um lateral ponta, para entrar ali para praticamente, como o McAllister vem por dentro, o lateral é obrigado a fechar, o lateral direito adversário é obrigado a fechar na linha de 4. E nisso o Acunha entra como praticamente quase livre, ou para tentar um passe, ou para tentar uma finalização. Isso aconteceu muito no jogo contra a Polônia. O Acunha errou, mas funcionou muito no jogo contra a Polônia, e o Acunha, praticamente, que vem atuando de lateral esquerdo também, hoje reserva no Sevilha do São Paulo. O titular é o Alex Telles, o brasileiro Alex Telles, da seleção brasileira. Então ele praticamente joga ali para ter essa função. E o Julián Álvares é um falso 9. Com a bola, ele entra como centroavante, e sem a bola, ele vem para fechar pelo lado esquerdo, o McAllister vem para o meio, o Messi fica solto, o Di Maria faz apenas uma sombra pelo lado direito, o Depou se junta ali e fica o Enzo Fernandes, que também é uma grande mudança, o Enzo Fernandes, que para quê? O Enzo Fernandes, no Benfica, ele era do River Plate, era um meia. Ele vai para o Benfica como meia. Ele vem jogar, ele não é volante no Benfica, tá? No Benfica ele é o segundo volante chegando na frente. O primeiro volante do Benfica não é ele. Ele vem para ser primeiro volante na seleção argentina.
que praticamente tem o passe. Como a Argentina é um time que gosta da bola, ele tem o passe, ele ajuda o. Então, assim, uma grande mudança, para mim, uma grande sacada do. Esqueci o nome do treinador, esqueci o nome do treinador da Argentina. Grande sacada do Scaloni, treinador né? argentino. Quem não vi? Scaloni, né? Leonel Scaloni, Scaloni. isso. Isso. Me fugiu o nome. O Scaloni, essa grande sacada dele, trazer o Enzo Fernandes, porque ele praticamente tem um time com a posse de bola, tem o time praticamente com movimentação. Então, praticamente, o time se movimenta cada vez mais, tem a posse de bola. Então, assim, grande mudança da seleção argentina, que para mim achou o time consistente, favorita para mim a chegar numa semifinal, e aí na semifinal, dependendo muito para mim, muito favorita do seu lado, que praticamente ela pega a Austrália, para mim não deve ter dificuldades, a Austrália pode até ter, mas para mim não deve ter dificuldades, deve passar pela Austrália, e aí tem Holanda ou o Senegal, Holanda, desculpa, ou os Estados Unidos, para mim também grande favorita a chegar na final, na semifinal, desculpe aí, da semifinal, a gente vai falar daqui a pouco dos confrontos, mas para mim grande favorita a chegar na semifinal. Já a equipe da Polônia, para mim também não deve exercer grandes dificuldades à França. Né? Simplesmente abriu mão do jogo, a França também é um time de muita posse de bola, e é um time que, diferente da, da Argentina, é um time que tem dois pontas muito fortes, já falar daqui a pouco. Então a Polônia precisa, assim, é um time que tem bons valores. Tem o Milik no banco, botaria o Milik para jogar na frente junto com o Lewandowski, para você ter os dois caras segurando mais a bola. O Zelinski atuando mais como ponta, como ele joga na Lazio não, desculpa, no Napoli. Então, para você ter um time um pouco mais para tentar incomodar a França. Se for a mesma postura, com o Zelinski se aproximando do Lewandowski, uma ilha de 5, uma ilha de 4, para tentar segurar a França, capaz de ser goleada. Não foi goleada porque a gente já perdeu muitos gols. Mas era para ter sido goleada pela Argentina, e se for com a mesma postura contra a França, será goleada. Exatamente. Aí vem aquela história que eu tô falando, né? Talvez o futebol europeu, esse fechamento, né, que gerou com a Liga das Nações, depois com a Euro, acabou tirando esse intercâmbio e começou eles não tiveram essa noção da diferença, né? Que eles acreditavam que a diferença era grande pro restante do mundo, e essa Copa tá mostrando claramente, né, que não é bem assim, né? Que completamente, né? Que a diferença diminuiu e praticamente ficou inexistente, né? Hoje até inclusive colocam seleções africanas hoje, e as médias sul-americanas, o nível até um pouco superior até que essas seleções europeias, né? E por falar em seleção europeia, a gente vem talvez pro grupo D, pro grande fiasco dessa Copa do Mundo até o momento, né? O segundo pode acontecer logo mais, né? Logo pode acontecer o segundo grande fiasco, mas o grande fiasco da Copa do Mundo até o momento é a Dinamarca. No grupo D, tem a França classificada, cumpriu seu papel, né? Jogou e, enfim, é claro, né, que a França depois, assim, não, assim, perdeu pra Tunísia, tá, beleza, mas assim, não é algo que você fale, sabe, algo que vai atrapalhar a equipe, o que vai atrapalhar a equipe muito mais pra frente. Acho que a equipe até foi poupada, né, o time que jogou esse jogo, né, então, mas eu acho que você vê a Dinamarca, né, a Dinamarca chegou com uma grande pompa, né, e eu falei, né, que exatamente a França poupou o time mesmo. Então, a Dinamarca chegou com uma pompa muito grande, né? De que realmente uma equipe ia fazendo uma boas campanhas na Europa, mas uma coisa é você ter esse favoritismo e você jogar com ele, né? Poucas seleções conseguem jogar com o favoritismo, né? E quando a seleção, às vezes, de médio porte adquire esse favoritismo, se você não tiver o foco, porque os adversários vão se comportar diferente contra você, né? E a Dinamarca simplesmente não jogou a Copa do Mundo. Não jogou, enfrentou os jogos assim, que muito pragmática. Eu não vejo a volta para a Austrália, mas a Austrália, por exemplo, ameaçou um pouco a França no começo do jogo, né? Tentou jogar. Intensidade, é um time muito assim, muito explora muito bola longa, muito jogada tentativa, sabe? Jogador isolado no lado para tentar jogar uma bola pela área.
faltou muito para a Dinamarca. Foi realmente uma Copa terrível. Eu acho que é até algo para se repensar dentro do futebol europeu, porque a Polônia não vem bem, né? Classificou. A Holanda também, a gente não sabe, né? Também não mostrou um futebol tão agradável, né? País de Gales, então também, né? São seleções que a gente esperava mais, né? Pela campanha que eles fizeram na Euro, por exemplo, né? Já falar depois do próximo grupo, né? Talvez tenha eu esqueci de um outro fiasco, né? Que foi acho que um fiasco maior que a Dinamarca foi da Bélgica, né? Então é mais realmente decepcionante, né? E por outro lado, as seleções do resto do mundo, né? O resto dos outros continentes não tem nada com isso, né? É, Tunísia e Austrália fizeram a parte dela, né? Jogaram o jogo deles e a Austrália garantiu a vaga num confronto direto. Não acho que vá gerar qualquer tipo de ameaça para a Argentina. Acho que a Argentina até pega uma situação aí mais tranquila aí, né, nessa oitava de final. Seria realmente uma catástrofe, né? Esse jogo, acho que é o jogo mais tranquilo junto com França e Polônia, acho que por enquanto é o jogo mais tranquilo da segunda fase, né? Considerando que Marrocos e Croácia já passaram, né? E aí, considerando que pode ser que passe a Alemanha, acredito que deva passar, né? Mas aí provavelmente vai ter um Espanha e Croácia, talvez aí teria um grande jogo, ou seja, e nos últimos grupos também não tem partida fácil, né? Eu acho que realmente a Austrália proporcionou para a Argentina talvez o confronto mais tranquilo das oitavas de final, em teoria, né? Lembrando que é jogo eliminatório, empate, uma bola não entra, o jogo vai à prorrogação, vai para os pênaltis, tudo pode acontecer, né? A gente lembra que a Austrália em 2006 caiu para campeã do mundo, que foi a Itália, nos pênaltis, né? Então, é interessante, uma situação interessante, mas decepcionante. A França fez a parte dela, a Tunísia até, né, tentou, fez acho uma Copa bem digna também. As equipes africanas também, né, surpreenderam também, né, acho que foram bem, o continente africano foi bem representado nessa Copa do Mundo. E a Dinamarca uma decepção total, né, junto com a Bélgica. A gente bota aí, né, que eu esqueci da Bélgica. O que você vê desse grupo D aí, Vitor, essa campanha aí da classificação da França e a decepção da que foi a Dinamarca? A França praticamente tem um desnível, né? Eu acho que a França tem um desnível, muito pelos desfalques. Ela manteve o time reserva nessa última rodada, acabou perdendo para a Tunísia, um jogo muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Você tem alguns bons valores nesse time reserva. Guendouzi, que vem numa boa temporada passada pelo Olympique de Marselha, e vem se mantendo também com os destaques do Olympique de Marselha. O próprio Fofana, que é um jogador ainda em construção, mas tem muito meninos, né? O Thuram, menino Thuram, filho do grande Thuram, é um menino muito em desenvolvimento. Tem o centroavante Diogo também, muito, assim, falta algumas peças, né? Ele perdeu, a gente ele perde Pogba, perde Kanté, ele não tem Benzema, você tem o Giroud, centroavante no time reserva, você não tem o Nkunku, que não veio, que também é um cara que até brigaria para ser titular, né? Da equipe, o Coman também não teve uma grande atuação, então a França tem um desnível no seu time titular, mas é um time muito forte, titular é muito forte, um dos melhores da Copa do Mundo, né? Com dois pontas muito fortes num contra um, que assim, de 10 jogadas que eles vão tentar um contra um, 8 eles vão passar, que é o Mbappé do lado esquerdo e o Dembélé do lado direito. Então, praticamente, você tem muita força nisso. Você tem o Giroud, uma função que praticamente, apesar dele gostar muito do Benzema, o Deschamps e o Benzema ser hoje o melhor jogador do mundo, o Giroud é um cara que, aos olhares do Deschamps, ele gosta mais, né? Ele não é que ele gosta mais, ele prefere aquele se travantão de área, até porque, como ele tem muitas jogadas pelos lados com o Dembélé e com o Mbappé, ele segura praticamente os zagueiros lá para não saírem, tendo o Giroud lá como praticamente aquele centravantão, como aquele famoso poste, né? Não parado, mas o Giroud também tem essa função de bola aérea, um cara alto, muito bom na bola aérea, um cara que consegue fazer pivô, que é um centroavante de força física também. E aí você vê praticamente no meio campo, Tchouaméni, vem ganhando cada vez mais, para mim, é um cara que até que se tivesse com Kanté e Pogba, ele brigaria para titular, pelo ser aquele primeiro volante, de bom passe, aquele volante alto, tem a passada larga, é um cara que consegue praticamente também recompor rápido, jogando ao lado do Rabiot, o Rabiot praticamente ganha essa função, poderia ser o Guendouzi, poderia ser o Fofana, mas o Rabiot ganha essa função. Não é muito a do Rabiot ser aquele box-to-box, né, aquele volante que chega na área toda hora, ele é mais um volante criador,
mas ele vem meio que se adaptando a isso, até por jogar com 2 pontas, ele vem entrando nessa função. E aí, para mim, você ganha o Theo Hernandes, né? Você perde o Lucas Hernandes, machucado, mas você ganha o Theo Hernandes, que para mim tá voando há muito tempo ali no Milan. É um cara que se junta muito ao Mbappé, porque o Mbappé, como o Mbappé traz 2 marcadores, você consegue praticamente a passagem do Theo Hernandes, e se de repente o Theo Hernandes passar, você tem o outro lado, o Dembélé, a França faz muito essa jogada, né? Do Mbappé pro Dembélé, ou do Dembélé pro Mbappé, ou até pro Theo Hernandes. Porque praticamente você pega o outro lado livre, porque praticamente você tem a marcação de 2, 3 de um lado para fechar Mbappé, ou Dembélé, ou Mbappé e Theo Hernandes. Então a França faz muito essa virada de jogo. É a dúvida se praticamente o Varane volta como titular. Chegou machucado, agora jogou esse último jogo. Eu acho que não. Eu acho que ele deve manter ali a dupla de zaga que vem muito forte. Os caras estão muito bem, que é o zagueiro do Bayern de Munique. Me fugiu o nome agora. Jogando ao Upamecano. lado do zagueiro do Liverpool, né? O Konaté. Upamecano, tá falando. O Pamecano, isso que é o zagueiro do Bayern de Munique, com o Konaté, zagueiro do Liverpool. Acho que ele deve manter isso. O Varane era titular antes da Copa, chega machucado do Manchester United, então não sabia se ele teria condições, ele meio que começou a se recuperar ali, então não sabia se ele seria o titular contra o... Agora, para a fase final, que ele está recuperado, jogou aí até para ganhar ritmo. Então a França é muito forte mesmo. Para mim não deve ter dificuldades para passar pela Polônia, muito tranquilo. Quanto uma Austrália que para mim também se classifica ali muito nessa, tem o leque, né? Muito na bola pro leque. É um jogador que é o principal jogador da equipe, jogador do drible, que faz o gol até da classificação da Dinamarca. Fiasco da Dinamarca. Concordo com você, muito fiasco. A Dinamarca praticamente esperava-se mais. É um time que os jogadores, tem muitos jogadores em alto nível, o Eriksen hoje no Manchester United, o Højbjerg praticamente no Tottenham. Você tem praticamente um jogador que até se machucou, acabou caindo fora, que é o Denayer, acaba se machucando, acabou caindo fora. O Bright White, que estava até pouco tempo no Barcelona. Então é um time, o Christensen, que hoje joga no Barcelona também. É um time de bons jogadores, bons valores. O Schumacher, o goleiro, que foi o goleiro do Leicester, hoje está no futebol francês. Assim, fiasco. Fiasco mesmo, um time sem repertório ofensivo, defensivamente também errando muito. Eliminada com justiça. Até foi o último, em último no grupo, né? Então, para mim, a Isso, ficou em Austrália último. se Isso. classifica, mas não deve exercer muitas dificuldades. Vai tentar jogar, acho que vai tentar, assim, no começo do jogo, tentar dar um susto na Argentina, tentar jogar, mas a chance é muito difícil, para mim, muito pequena de conseguir eliminar a Argentina aí nas oitavas de final. É bem por aí mesmo, né? Acho que não tem muito pra onde correr Mas a Austrália, de qualquer maneira, fez uma ótima Copa do Mundo, representou bem o continente, né? E representou bem também o seu país, né? Então, os jogadores já estão orgulhosos, é claro que eles agora entram naquela história tipo de que o vier é lucro, né? Então às vezes pode dar bom nessa situação, vamos ver. Esperar pra ver. No grupo E é um outro grupo que pode ser o maior fiasco aí recente, né, da Copa do Mundo. Eu lembro que o último grande fiasco que eu me lembro assim nesse nível seria a gente ter que voltar lá para 2002, né, quando a gente teve a França sendo eliminada, a atual campeã sendo eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, que é o risco que a Alemanha corre, né, no grupo E. A Espanha vai praticamente classificada, né, corre um risco, digamos assim, mas é inimaginável a gente ver talvez a Espanha caindo fora. Se bem que nessa Copa do Mundo, né, a gente já viu de tudo, mas acho que a Espanha enfrenta agora, né, daqui a pouco, né, que a gente está gravando aqui, a Espanha vai enfrentar o Japão, né, e a Alemanha precisa vencer a Croácia. A Alemanha atualmente 1 ponto, precisa vencer a Costa Rica, né, que tem 3 pontos. Costa Rica também, se vencer, pode classificar. E aí vai depender de saldo, né, de saldo de gols, né, se por acaso o Japão e a Espanha empatarem, por exemplo, né, ou até mesmo o Japão vencer a Espanha, né, dependeria de saldo, e o saldo da Espanha é muito grande, é um saldo de 7 gols contra -1 da Alemanha. A Alemanha se colocou sozinha nessa situação, né, com um jogo, uma derrota para a equipe do Japão na estreia, né, um dos fiascos, né, diferente da Argentina, a Alemanha não fez o seu papel também. O desafio era muito maior, né, enfrentou a Espanha, que fez realmente o grande jogo da primeira fase, né, vitória
de 7-1, né, em cima da. O 7-1, não lembro quanto. Foi 7-1. 7-0 7-0 contra isso, Costa Rica. contra a Costa Rica, então. Mas a Costa Rica. E aí o Japão perde a chance de classificar com um empate contra a Costa Rica. Acho que foi o grande. O japonês deve estar amargando muito esse empate contra a Costa Rica. Porque tivesse ganho já estava classificado. O Japão estava classificado em primeiro, entrava só para poder decidir primeiro e segundo contra a Espanha. E a Alemanha estaria eliminada praticamente, né? Então a situação ficou. O Japão agora entra precisando vencer, porque se por acaso tiver um vencedor no outro jogo, ela tá fora, e se empatar também, a Costa Rica passa, o Japão fica fora. Então é um grupo que deu muito entretenimento nessa última rodada. Daqui a pouco, né, o jogo, né, a gente tá gravando um pouco antes dessa partida. Então, mas se a Alemanha ficar de fora, vai ser um fiasco maior do que o da Bélgica, que a gente vai falar daqui a pouco agora, e do que do própria Dinamarca, né, sem dúvida nenhuma, né? A Espanha cumpriu a sua parte, né? Praticamente já está classificado, né? E aí eles vão cruzar com o pessoal do grupo F, né? E aí provavelmente o primeiro enfrenta a Croácia. E aí vem aquela história: quem fica em primeiro enfrenta a Croácia, quem fica em segundo vai enfrentar o Marrocos, né? O Marrocos fica em primeiro no grupo, né? No outro grupo. E o Marrocos é uma seleção interessante. Então não sei se por acaso é interessante ficar em primeiro do outro lado, se por acaso compensa enfrentar a Croácia, ao invés de enfrentar o Marrocos, ficando em segundo do que enfrentar a Croácia. Né? Então ficou uma situação meio delicada, mas você não pode escolher muito, porque se você tentar ir para segundo, você pode ser eliminado do grupo, né? Dependendo da composição de resultados. Então, todo mundo joga para ganhar. É um grupo bem interessante. Não tem jogo, vai ter jogo de compadre, né? Vai todo mundo ter que se matar aí. E o que você vê desse grupo E aí, dessa situação, né? Que a Alemanha acabou se colocando por conta da derrota. A Alemanha que melhorou muito, viu? Eu gostei muito do segundo tempo da Alemanha contra a Espanha. A Espanha, eu acho que quando tem um bom. Acho que é o mesmo problema da Argentina, né? O mesmo problema da França, né? Tem um bom time, mas quando troca a equipe, cai muito o rendimento, né? E porque o rendimento é muito alto, né, do time titular. Então o time reserva não é ruim, mas cai muito o rendimento. E isso pode, agora nessas fases finais, né, pode acabar pesando muito, com possibilidade de suspensão, possibilidade de cansaço, desgaste. Pode afetar muito, né? Então, apesar de que a Espanha é um time jovem, né? Muito intenso também. Então, o que você vê aí nessa situação, nesse grupo E aí, que virou um caos aí para essa última rodada? É... Para mim, passam a Espanha e a Alemanha, tá? Acho que o Japão perdeu, foi o que você definiu, perdeu muito a chance de estar classificado em primeiro no jogo contra a Costa Rica, onde ele foi melhor, teve a bola, pressionou, perdeu gols e praticamente numa bola meio que bandida lá, acabou tomando um gol meio que vadia lá, tomou um gol e perde para a Costa Rica. A Costa Rica, para mim, não aguenta a Alemanha, acho que a Alemanha se acertou um pouco mais no último jogo, né? Ele muda algumas coisas, acho que vai ter o Sané de volta, acho que o Sané faz Jogou muita muito falta, o bem. cara do Jogou Portugal muito bem no último jogo. Faz muita pelo lado, falta. ele tá meio, ele chegou lesionado, né? Uhum. Então ele foi poupado alguns jogos, acho que agora ele deve começar jogando e deve fazer a grande diferença, que é o melhor jogador do meio campo para frente. Os atacantes da Alemanha é o melhor jogador. Com ele de um lado, o centroavante então fez o gol, mas acho que deve manter-se ali o Gnabry de um lado também para ter essa função. E aí ele deve ter um meio campo um pouco mais móvel, que eu acho que deve ser o Goretzka com o Kimmich e o Kimmich de primeiro volante com o Goretzka e o Gundogan. Eu acho que aí ele já ganha um pouco mais aí na mobilidade do meio campo, jogadores de bom trato com a bola, que são móveis também, são muito técnicos, então melhora muito esse meio campo da Alemanha, que praticamente contra a Espanha, meio que abriu um pouco mão da bola para marcar. Acho que o Miller, uma dessas, o Miller pode ser que rode nesse time, o Miller que vem atuando de falso 9, pode ser que continue como falso 9 também. E aí você tem praticamente um time melhor, um time mais móvel, eu acho que não deve sofrer tanto contra a Costa Rica, deve vencer para um outro jogo que é a Espanha enfrentando o Japão. Um jogo interessante, tá? Mas aí o Japão praticamente abrindo mão da bola e tentando em contra-ataques vencer a Espanha, porque a Espanha tem essa característica de jogo que é a posse de bola, é rodar a bola, é ter a paciência, essa filosofia da Espanha que já vem de anos, né? Então, praticamente tem Busquets ali, não sei nem se o Busquets vai jogar, dizem que o Busquets poderia ser poupado, o Rodri passar para ser primeiro volante e a entrada praticamente do Paulo Lopes na zaga, com o
jogando normalmente ali com a dupla de zaga, me fugiu o nome, o zagueiro que é do Manchester City, agora, me Laporte. fugiu. Isso, com o Laporte, então praticamente pode ser que seja essa a filosofia do time. O Gavi foi poupado, mas joga ao lado do Pedri. Então você tem um time. A Espanha é esse time com um falso 9, que é o Asensio, né? O Asensio de falso 9, continua nesse time. Com o Dani Olmo, grande Copa do Dani Olmo, que assim joga aberto, mas vem se juntar ao meio-campo, até para a passagem do Jordi Alba, porque o outro lado, o Carvajal, que jogou o jogo passado, sobe menos, participa um pouco mais da construção. Então o Carvajal sobe um pouco mais para ter até o outro lado o Ferran Torres, que é um time novo, até por jogar muito com a bola. O Luiz Henrique apostou num time mais novo, até que quando perder a bola tem que correr para trás. É um time de ter a intensidade para recuperar a bola quanto mais rápido possível. Para perder a bola, já ter aquela marcação que ele abafa para recuperar a bola, e por isso precisa de um time novo. Por isso ele abre mão de jogadores um pouco mais velhos, como a gente já disse aqui no episódio passado. Então, para mim, acho que a Espanha é uma grande favorita. Vence, pega a Croácia num grande jogo, tá? Espanha e Croácia, até se passasse a Alemanha em primeiro. Óbvio que a Alemanha não tem como passar em primeiro, porque praticamente a Alemanha vai passar em segundo para enfrentar o Marrocos, porque a Alemanha vencendo vai a 4 pontos, e dificilmente ela tira o saldo de gols. Não sei se ela vai golear a Costa Rica, não sei se a Costa Rica vai tomar 7 de novo, eu não acredito. Pode até tomar uma goleada, mas não acredito a Costa Rica tomando 7. E mesmo se o Japão vencendo seria o primeiro. Então, é uma grande chance aí da Espanha vencer e passar pelo Japão, pela até filosofia. O Japão tem bons valores, tá? O Japão vem melhorando também, até porque da sua liga também, né? O Japão, jogadores melhores vão sendo importados, né? Exportados, né? Para o futebol europeu. Então, começa no Nakata lá muito tempo atrás. O Nakata jogou na Inter de Milão, jogou em grandes clubes ali do futebol europeu, e depois foi seguindo, né? Outros jogadores seguindo no futebol europeu. Mas eu acho que praticamente a vitória é muito. Acho que a Espanha não deve vacilar. Ter na posse de bola, a Espanha se defende com a bola, vai rodando a bola de um lado para o outro. Acho que a Espanha é favorita a vencer, ficar em primeiro, e aí cair do lado do Brasil e fazer um grande jogo, tá? Contra a Croácia aí nas oitavas de final. Deve seguir mesmo essa situação mesmo aqui, desse confronto. Mas vai ser um jogo interessante, né? Vamos ver. Uma pena, né? O Japão ter conseguido a classificação, né? Perdeu a oportunidade. A gente queria ver essa equipe numa situação mais aguda, mas ao mesmo tempo ter que tirar uma das duas, né? Então talvez Espanha e Alemanha, pro bem da Copa, entre aspas, né? Ficaria as duas. Mas é aquela história, né? Se acertou e pode custar caro, né? Você vê como mesmo na fase de grupos, né? Cada jogo era importante, cada jogo uma final. E aí eu vou falar do grupo F, né? Que acabou há pouco tempo, né? Um pouco antes a gente estava gravando aqui. Que termina com o Marrocos em primeiro lugar, né? Merecidamente. Futebol Marrocos bem legal de ver, um time bem interessante, bem. É um time que tem alternativas, né? É um time que joga de várias formas. Aquilo que a gente esperava do futebol europeu, a gente viu muito no futebol africano, né? É um time que joga pelo lado, por baixo, na bola longa também, usa a bola longa, mas ao mesmo tempo trabalha pelo meio, trabalha pelos lados. É um time muito legal, é um time. E assim, é uma equipe que normalmente perdia esses jogadores que eles têm na seleção deles, eles perdiam para outros países, né? E os jogadores começaram agora a ter esse sentimento de nacionalismo e começaram a defender as cores, né, do seu país. Isso pode ajudar aí ainda mais para uma situação do futuro, né? E aí você vê classificando em segundo a Croácia, né? A Croácia também eu acho que vem na tocada muito parecida com a da Holanda, só que a diferença é que a Croácia tem uns valores de muita qualidade e um sentimento assim, e além de uma experiência muito grande, né? Eu acho que a Croácia se agarra na sua experiência e na sua técnica. Inclusive acabou o jogo, o Modric não conseguia nem levantar, né, no final do jogo. É um time com muita experiência e os jogadores são muito inteligentes e a seleção se agarra nisso, se agarra no fato de que a experiência deles vai superar a intensidade alheia, né? A intensidade do adversário, que eu acho que é um risco, né? Deu certo na fase de grupos, conseguiram passar, né? Inclusive a Bélgica aí perdeu o Lukaku, né? Claramente fora de ritmo, né? Perdeu 2 gols que ele nunca perderia no jogo, mas a Bélgica tudo errado, né? Igual a Dinamarca, né? Tudo errado, né? A equipe começou o primeiro jogo jogando muito mal. Já venceu o Canadá numa situação de sorte, né? Porque teve erro da arbitragem. Foi uma bagunça, né? E aí depois começaram a botar
expor problemas internos na imprensa. É quando chega nesse ponto, pessoal, quando a situação passa para a imprensa, entendeu? É, não tem jeito, entendeu? Aí, cara, é o que eu falei, ele pode falar assim, olha, eu lembro de uma história contando rapidamente, o Corinthians campeão mundial, os caras não conversavam entre si no vestiário, né? Já tem essa história, Marcelinho já falou, Ricardinho falou, os caras não conversavam, Luxemburgo, os caras não conversavam. Só que o time nunca botou isso pra fora. A gente ficou sabendo disso anos depois, quando eles foram, né, dando entrevistas, conversando com a imprensa, eles falaram da situação, mas isso, e quando chega nesse ponto dentro da Copa do Mundo, e assim, a Bélgica foi muito, dá pra ver a pretensão, né, do futebol belga dentro da competição, né, de que aquela coisa que a gente tá preocupado com o que vai acontecer lá na frente, e esse grupo a gente vai passar porque a gente é o melhor time, né? E não foi bem assim, né? A Copa do Mundo tem que jogar cada jogo como se fosse o último, né? Então por isso que Marrocos está em primeiro, classificou em primeiro, a Croácia passou porque segurou, e o Canadá fez grandes jogos. Acho que o Canadá sai da Copa, eu acho que sai da Copa, eu acho que das equipes que não pontuaram de longe a melhor equipe, sai de cabeça erguida, é um time muito legal, tem valores interessantes. Infelizmente, né, no contrato que o Vitor fala, não tem uma liga para desenvolver, então eles meio que trabalham junto com o que acontece na MLS, né? Porque tem times do Canadá que jogam MLS. Eles não têm a liga própria deles é muito pequena, então eles nem focam nisso. Mas é um negócio legal, cara. É um negócio legal que a gente vê aí, né? O Canadá, acho que o Canadá vem para a próxima Copa do Mundo jogando em casa, vai trazer esse grupo que é um grupo jovem, vai chegar bem legal pro próximo ciclo. Né? Então acho que o Canadá vem forte, assim como o México também vem forte na próxima Copa do Mundo, os Estados Unidos também, as anfitriãs da próxima Copa, todas fazendo um bom trabalho, né? E só a Costa Rica, né? Talvez na América Central, que ficou, que claramente, né, está abaixo das outras três seleções. Então acho que saem de cabeça erguida. A Bélgica é o fim de uma geração, né? Que atingiu seu pico na última Copa do Mundo. Mas como todo problema, né, um elenco, quando você tem um elenco aí com jogadores, né, definharam, né, digamos assim, né, o Hazard definhou claramente, né, a carreira, jogador com uma carreira tão promissora simplesmente definhou, né, desapareceu. O cara não consegue jogar, não é porque ele desaprendeu, é porque acho que ele não consegue mais fisicamente, ele não tem mais condição de jogar. Caiu pro banco no último jogo, demorou para cair pro banco, né? Tem alguns valores interessantes. É um garoto jovem, né? O Doku é um garoto bem interessante. Eu gostei muito. Acho que é um jogador de clube grande pro futuro aí da Europa. E vai jogar alguma equipe grande com certeza, não tenha dúvida, depois da Copa do Mundo. Então chega forte. Croácia, com o Marrocos é o melhor futebol do grupo, passou em primeiro, merecido. Croácia se agarra na sua experiência, nos seus jogadores, né, veteranos, aí se agarra na experiência dos seus craques. E o Canadá sai de cabeça erguida, né? Como eu falei, vai ter um grupo bem legal para o próximo ciclo, né? Que vai fazer agora aí para a próxima Copa. Enquanto que a Bélgica, né? Fim de um grupo, né? Muito promissor, de uma geração muito promissora, que conseguiu, né? O seu auge, realmente, o seu terceiro lugar na Copa passada. O que você vê desse grupo F aí, Vitor? Essa situação, essa lambança, né? Porque eu chamo de lambança, né? Acho que tudo que aconteceu fora de que acho que nenhuma seleção ficou tão assim, fez uma situação tão desagradável fora de campo quanto a Bélgica trouxe aí para essa situação nessa Eu vou Copa do começar, Mundo. começar falando pelos que caíram fora, né? O Canadá fez bons jogos mesmo, assim. Acho que é uma primeira experiência para os jogadores assim começarem a se adaptar. Claramente também alguns jogadores começam a ir da MLS também para alguns clubes de futebol europeu. Acho que eu destaco três destaques da equipe do Canadá. O Afonso Davies, claro, jogador do lateral esquerdo do Bayern de Munique, que da seleção não é lateral, na seleção é ponta, na seleção ele é ponta direita, joga com o pé invertido, até tem muita força física, é bem habilidoso, então Vulcana, que é o outro ponta também do lado esquerdo, que é destro, muito bom jogador também, e o Tots no meio campo, camisa 10, para mim são os três melhores jogadores ali dessa seleção canadense, que é uma seleção jovem, acho que começa a se desenvolver, fez uma boa eliminatórias, assim, passou por cima de México e Estados Unidos, que são os grandes favoritos ali na América do Norte. Então, acho que é o desenvolvimento da seleção. Falta um pouco ainda, falta um pouco não, falta muito para ser competitivo, mas fez um grande jogo contra a Bélgica, poderia ter vencido.
fez um jogo já mais abaixo contra a Croácia, e aí acabou perdendo. E fez um bom jogo, começa meio que dormindo, acaba tomando 2 gols, mas iguala o jogo e teve grandes chances de empatar o jogo contra Marrocos, mas acabou perdendo por 2-1. Então, assim, tem muita margem para evoluir, para se tornar uma seleção competitiva e buscar coisas, acho que assim, muito no seu continente ali, em eliminatórias, de repente uma CONCACAF, alguma coisa assim. Não brigar uma Copa Ouro, né, que você tem praticamente os times da América do Norte, vale título, acho que isso já seria um grande feito do futebol canadense. A Bélgica, volto a dizer, a geração envelheceu e ainda se depende muito dos jogadores. Eu disse, antes de começar o vídeo, eu disse, tem 3 jogadores dessa seleção da Bélgica que só apenas se mantêm em alto nível pós 4 anos. 4 não, sim, 4, vai, vou dar 4, que ainda se mantém bem, jogando muito bem. O Carrasco, ali no Atlético de Madrid, que oscila muito, mas está em alto nível. O Torben Hazard caiu um pouco ali no Borussia Dortmund, mas também está no alto nível. O Kevin De Bruyne, hoje é um dos melhores meias do mundo, o Manchester City. O Lukaku, que chega machucado, fora de ritmo, meio que parece que acelerar a lesão dele para ele tentar ir no sacrifício. Conseguiu ajudar, mas não está totalmente 100%. Agora ele vai voltar para Milão, para se recuperar até de olho na Champions para a Inter de Milão, e a Inter também se recuperar no Italiano. Principalmente o Courtois, que continua em alto nível e é o melhor goleiro do mundo lá no Real Madrid. O resto da seleção caiu de nível. Vertonghen já nem é mais titular no Benfica, está em fim de carreira. O Alderweireld caiu um pouco, também não é nem titular, mas no Tottenham. Então, assim, o Ben Donker também caiu um pouco, não é titular praticamente no futebol inglês. Então é uma seleção que caiu muito no seu nível. Surgiu novos jogadores, como você acabou de dizer, do menino que entrou no jogo, mas ainda é um menino, ainda precisa se desenvolver, precisa pegar mais cancha. Então, assim, a seleção precisa ainda ter uma renovação, a seleção da Bélgica. E isso vai demorar um pouco. E eu também sou contra o Roberto Mantini se manter nesse esquema de 3 zagueiros e não muda. Sim, para mim ele também precisa dar uma observada nisso. Sim, o meio campo da Bélgica nem existiu nessa Copa. O Witzel está no Atlético de Madrid, mas não vem jogando em alto nível. Ele está jogando quase de zagueiro, de líbero ali no Atlético de Madrid. O Tielemans caiu um pouco no Leicester e aprova o Leicester até praticamente está brigando para não cair na Premier League. Assim, precisa ter uma renovação na seleção da Bélgica e isso prova o que aconteceu na Copa do Mundo. A equipe chega muito desgastada, dependendo muito do De Bruyne. O De Bruyne, assim, meio campo muito sem ideias de jogo, até pelo próprio treinador Roberto Mantini. O De Bruyne encaixotado nas marcações, não conseguiu jogar. Quando ele jogou, deu passo. O Mertens também já caiu muito, saiu do Napoli, para mim caiu muito. Então, uma seleção muito abaixo, eliminada com justiça nessa primeira fase. E vamos falar dos classificados. Primeiro, a Croácia, que praticamente perde o Rakitic. Eu acho que o Rakitic se aposentou até cedo, tá? O Rakitic ajudaria muito essa seleção. E é comandado no meio campo pelo Modric e pelo Kovacic. O Modric continua muito em alto nível no Real Madrid. E o Kovacic também muito em alto nível no Chelsea. O Chelsea não está fazendo uma boa temporada, oscilando muito na temporada do Chelsea. Mas é muito alto nível. Com o Perisic de um lado, e você tem o Brozovic também ainda se juntando nesse time, o Kramaric na frente, é um atacante móvel. Então, assim, é uma seleção que ainda consegue praticamente ter bons valores para brigar ali com as outras adversárias. Não vejo assim, uma seleção muito longe, não vejo como chegou na final, na última Copa, não vejo. Acho uma geração também desgastada, precisa ainda de uma renovação, mas deve enfrentar aí, para mim, Espanha ou talvez Japão, né? Dependendo, para mim deve ser Espanha. E aí entra como praticamente não é favorita como um jogo contra a Espanha. Já o Marrocos é uma equipe comandada por 3 jogadores, os 3 jogadores em alto nível no futebol europeu, né? O Hakimi, como você disse, é um gol de bola longa do Hakimi pro Enesiri, jogador do Sevilha, centroavante, e o Ziyech, que praticamente é o melhor jogador da equipe hoje, jogador do Chelsea, o ponta, que é muito num contra um, o treinador até praticamente isola ele para ser um contra um. Tem do outro lado até o Buffal, que é bom jogador também, que é um jogador também que está jogando no futebol francês, parece até que alguns clubes até olhem ele com outros olhos, que vejam ele com outros olhos, porque ele pode até ser negociado, ele tá ali no Lille da França, no Lille não, no Lens. A França, o Lens faz boa campanha, tá? Se não me engano, é o segundo ou terceiro colocado no campeonato francês, na Ligue 1. Então é um time interessante, sim, com boas
trabalha, às vezes, jogada individual, mas também tem a bola longa com o Hakimi lá atrás começando as jogadas. É um time interessante e pode sim incomodar, chegar até acredito até umas quartas de final, dependendo de quem enfrentar, uma Alemanha, de repente, ou enfrentar até de repente um Japão, dependendo do confronto, uma Costa Rica, de repente, nunca se sabe. Então, assim, pode até chegar numa quarta de final, sim, numa Copa do Mundo, e evoluiu muito. O futebol africano que evoluiu muito. Realmente, é legal, né, de ver o futebol africano aí, né, que sempre sofreu com a parte tática, né, dando aula aí, né, na parte tática, bem legal. Seleção do Marrocos, né, vamos ver, né, o que o Marrocos vai conseguir, né, e até mesmo a Croácia, né, classificando em segundo, dá uma embaralhada aí nos confrontos das próximas fases. Depois a gente chega no grupo G, que é o grupo do Brasil, o grupo que vai jogar ainda amanhã, né, o Brasil é o já classificado, venceu os dois jogos, né? A Suíça vem em segundo, com Camarões e Sérvia. Suíça e Sérvia se enfrentaram para ver quem passa, entre aspas, em segundo, porque Camarões tem chance, mas teria que vencer o Brasil. O Brasil vem com uma equipe diferente, é claro, vai poupar aí os seus valores, né? O Brasil, acho que talvez das seleções aí candidatas que buscam aí o título da competição é que vem mais sofrendo com contusões, né? Perdeu já 3 jogadores, né, por situação de contusão nessa Copa do Mundo. Ao que aparenta, talvez o Neymar já estaria recuperado, mas não deve, com certeza não joga amanhã. Joga talvez numa situação de segundo tempo. Danilo também não joga. E o Alexandro, não sabemos ainda, não sei a situação do Alexandro, se ele se recuperou ainda não. Né? Não, Mas também fora. também tá Três fora, estão né? fora amanhã. Os E, três. o único praticamente mais certo para as oitavas é o Neymar, por incrível que pareça. O Neymar é o mais avançado para estar à disposição nas oitavas de final. Isso, então. Então o Brasil vem sofrendo muito com a situação de contusão, mas por enquanto o Tite vem dando um jeito, né? Vem dando um jeito aí na equipe, vem tentando. O time do Brasil continua funcionando muito bem defensivamente. Não foi testado defensivamente, apesar de que poderia ter sido, né, com risco, mas não foi ameaçado por Suíça nem por Sérvia. O Brasil que deve confirmar a primeira posição do grupo, mesmo com a troca do elenco todo, né? Eu acho que vem talvez aí a grata aparição aí de jogadores como Bruno Guimarães, que eu acho que já conquista aí meio que o lugar que era do Fred. Eu acho que já ganhou essa situação. E o Rodrigo, né, que acho que definitivamente se consolidou como o substituto do Neymar, né, em uma situação de campeonato aí, né? Acho que a opção pelo Paquetá, que não, o Paquetá era o reserva do Neymar, né? Porque ele bota o Fred no meio campo para ser que é o reserva do Paquetá, e o Paquetá vai assumir a posição de reserva do Neymar. Eu acho que essa função também o Rodrigo ganhou, e o Bruno Guimarães também ganhou a outra parte ali. Então acho que são duas situações que estão definidas de mudança na seleção, né? E eu acho que vai jogar todo mundo, ao que tudo indica, deve jogar todo mundo, menos o Pedro e o. Não, mas devem jogar, devem entrar Não, depois. deve entrar nesse. Falando não sai jogando, né? Mas vai ter jogado até o momento, né? Vão sair jogando todo mundo, menos o Pedro e o. Everton E o Everton Ribeiro. Ribeiro, né? Que com certeza entraram no segundo tempo, né? É bom, é um negócio bom, né? Acho que pro Brasil, até porque você precisa tirar esse nervosismo de Copa do Mundo, né? Natural. Você você ter essa apreensão. Então, talvez o Brasil contra Camarões aí de início, talvez alguns jogadores, né, que vão estrear, né, Bremer, que vai estrear, sinto um pouco, mas o Ederson também deve jogar também, mas acho que provavelmente deve ser muito testado também, né, deve ser a mesma situação nesse jogo. E o Brasil deve conseguir a vitória. Do outro lado, eu acho que Suíça e Sérvia, né, vendo, a gente vê Bélgica jogar nos outros grupos, né, que a gente viu Dinamarca jogar no grupo da França, né? É uma pena. Ou Suíça ou Sérvia vão ter tido uma oportunidade nesses outros grupos, né? Porque eu acho que jogaram melhor do que essas outras seleções, né? Sérvia, infelizmente, Sérvia e Suíça não farão jogo. A Suíça só precisa de um empate para garantir a classificação, a não ser que, é claro, Camarões vence o Brasil e faça um saldo de gols melhor, e aí o empate não levaria. Aí Camarões passaria e a Suíça ficaria de fora, caso de um empate, né? A Suíça eu acho que é mais time que a própria Sérvia. Acho que a Sérvia é um time muito físico, mas talvez o receio de derrota, né, do treinador acabou limitando. É um time que tem valores ofensivos muito bons. Vamos ver se o treinador bota o Stankovic, né, bota esses valores ofensivos aí para jogo, né, para jogar, porque eles
São jogadores, né? Tá falando do Mitrovic e do Vlahovic, né? Que são dois dos maiores artilheiros atualmente no futebol europeu, né? Então, é, eles talvez sendo um pouco utilizados aí, né? Talvez esse receio de perder. É um bom time, defensivamente tem um bom estabelecimento. Apesar de que eu acho que a Suíça é melhor. Acho que a Suíça tem melhores valores. Então a Suíça deve garantir essa segunda vaga aí no grupo do Brasil. O que você vê dessa situação aí do Brasil, né? Que vem fazendo aí, né? Claro que não dá pra saber, né? Porque o pessoal, puxa, o Brasil não tomou gol, o Brasil não tomou nenhum chute a gol na competição, mas é porque os adversários até agora ninguém tentou efetivamente jogar, né? Tentaram, a Sérvia tentou por 10 minutos, 15 minutos do primeiro jogo e muito por conta do nervosismo também do próprio da estreia do Brasil, né? Então, o que você vê aí da situação da seleção brasileira? E porque é até difícil de colocar a seleção brasileira, por exemplo, no mesmo patamar do que a França e a Espanha vem fazendo, porque a seleção brasileira não consegue, enfrentou o tempo inteiro, né, praticamente nos jogos, dois jogos foi um jogo de, com raríssimas exceções, foi um jogo de ataque contra a defesa, né? Então o que você vê aí, o que você espera desse grupo G aí, o grupo do Brasil? Eu vou começar, antes do Brasil, eu vou começar pro Suíça e Sérvia. Acho que a Sérvia é melhor, tá? Acho que a Sérvia tem um quarteto de ataque, que acho que amanhã ele vai ter que lançar os caras, que os caras não jogaram juntos ainda. Então, o Postic do lado, do lado esquerdo, Tadic do lado direito, o Vlahovic e o Mitrovic. Se ele quer classificar, ele vai ter que colocar os quatro para E o jogar Milinkovic e Savic mais com atrás ali, né? no meio campo. Então, se não, ele não classifica, porque a Suíça defensivamente é muito forte, sempre foi muito forte. É um time que gosta muito de se defender. É muito capitaneado pelo Xhaka, ali o Xhaka como primeiro volante, o Xhaka muito bem também na Premier League, com o Arsenal em primeiro lugar, meio que comanda ali, meio que bate o ritmo, o Xhaka meio que dita o ritmo, e praticamente a Suíça deve jogar muito parecido com o jogo contra o Brasil, cozinhando o jogo, tentando tirar o ritmo da Sérvia, já que ela só precisa de um empate para se classificar, óbvio, contando muito que o Brasil não vai perder para Camarões, eu acho que não vai perder mesmo. Então ele deve cozinhar, trabalhar a bola, não sabe se vai ter o Shaqiri, né? O Shaqiri também está com uma lesão, o Shaqiri é o principal jogador da Suíça no meio campo para frente, ponta de um contra um, até foi poupado para jogar contra o Brasil, estava no banco, mas poupado até para ver se ele estaria inteiro para esse jogo contra a Sérvia, que é o que valia mais, até pelo resultado de empate que aconteceu entre Suíça e Sérvia e Camarões antes. Então, ele precisa pôr os quatro para jogar. Ter um time mais com a posse de bola, um time que esses quatro na frente são jogadores de alto nível de futebol, Postic muito bem e titularíssimo na Juventus, Mitrovic bem na Premier League no Fulham, o Vlahovic também muito bem na Juventus, e o Tadic anos e anos, boas temporadas no Ajax. Então ele tem que pôr esses jogadores para tentar vencer a Suíça, tentar vencer o bom bloco defensivo da Suíça, que é um time que monta linha de 4, uma linha de 5 no meio, consegue se defender muito bem, é um time muito chato para você ir fazer gol. O Brasil sofreu muito mesmo. O Brasil, assim, não, você tem, o Brasil não teve grandes chances, assim, chances claras, o Brasil não teve o jogo inteiro. O Brasil, o goleiro da Suíça trabalhou uma vez no primeiro tempo com uma bola do Rafinha para o Vinícius Júnior. Então, assim, é um time que se defende muito bem, Suíça. Então, se a Sérvia quiser classificar amanhã, vai ter que pôr esses cinco juntos para tentar a classificação. Já o Brasil, tá perfeito para mim, o Tite poupar os jogadores, até porque ele joga na sexta e passando em primeira já joga na segunda, então o tempo de recuperação é mais curto, pode perder alguém por lesão, e o Brasil tem alguns jogadores que praticamente têm histórico de lesões muito recentes, o próprio Danilo, que está machucado, o Alexandre, veio de lesão, o Bremer é um cara que teve lesão, então assim, é bom para você rodar, também testar jogadores para saber com quem você pode contar. Acho que o Antony, uma boa para o Antony, uma boa para o Martinelli, para você saber qual a possibilidade dos dois, até porque Rafinha e Vinícius Júnior não vem fazendo uma grande Copa. Então, assim, até você ter os dois como opções. Rodrigo, como você disse, vem pedindo passagem, é bom para pegar mais ritmo. Bruno Guimarães, com certeza, assim, muitos já estão pedindo ele titular nas oitavas de final lá do Casemiro, saindo o Paquetá, é também uma boa opção, uma coisa, uma boa análise para o Tite olhar amanhã, né, nessa equipe. E Daniel Alves, Alex Telles, praticamente para você saber. Eu já teria jogado com o Daniel Alves no jogo passado. Dependendo se for adversário para o Uruguai tem a mesma postura que teve contra Portugal.
ele já entraria com o Daniel Alves de cara. Assim, se for aquela linha de Portugal vir com linha de 5, cara, já entraria com o Daniel Alves. Porque você não precisa ter um Militão para marcar um lateral direito, um lateral esquerdo, que não é um lateral rápido, que é o Matias Oliveira. Então, praticamente, você pode ter o Daniel Alves jogando ali, até para você ter o Daniel Alves para criar por trás. Volto a dizer, dos 4 laterais que o Brasil levou, o Daniel Alves ainda hoje é o cara de melhor técnica. É o cara que pode te dar um repertório diferente por dentro, como lateral por dentro. Então, é bom para o Daniel Alves pegar ritmo, o Daniel Alves ver. O Alex Telles também pode ser que jogue, o Alexandro também é um jogador com um histórico de lesões nos últimos tempos, desde a Juventus. O ano passado teve muitas lesões, voltou esse ano, teve muitas lesões também. Essa temporada está tendo algumas lesões, tanto que não está tendo uma sequência na equipe da Juventus. Então, Alex Telles, que eu até que achei que seria titular, até disse aqui que ele seria o titular, até por ser um lateral de bom passe, de criação, e até para o Alex Telles até melhor. O Alex Telles se destaca muito no Porto por passe, por assistência de bola parada, assistência vindo por trás, cruzamento para gols. Muito até do Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares fez muitos gols com o passe do Alex Telles. O Tiquinho Soares hoje, lateral do atacante do Botafogo, que na época era centroavante do Porto. Então, praticamente, acho que ótimo esses testes do Tite amanhã. Acho que a zaga não tem que mudar. O Bremer e o Militão mais para ganhar ritmo. O Militão está sendo mais utilizado como lateral, provavelmente, nessa Copa. E eu só começaria com o Pedro. Eu não começaria com o Everton, com o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus já foi testado, o Tite já conhece. Acho que é uma boa para o Pedro. Testar o Pedro no jogo contra Camarões. Camarões acho que vai tentar sair um pouco mais para o jogo. Acho que não vai ser tão defensivo como foi Suíça e Sérvia. Até porque precisa de uma vitória para tentar se classificar. Tem o Choupo-Moting, que tá em alto nível ali no Bayern de Munique. Vem jogando com frequência, fazendo gols ali no Bayern de Munique. É o principal jogador. Então, acho que praticamente deve sair um pouco mais. Deve até utilizar uma linha de 5 atrás, mas uma linha de 5, uma linha de 4 e o Choupo-Moting na frente. Mas mais solto, é uma seleção que deve tentar propor, tentar tirar um pouco mais a bola do Brasil, fazer uma marcação alta, ser um time mais não tão reativo quanto foi Sérvia e Suíça no jogo contra o Brasil, né? Vai tentar jogar, vai tentar surpreender o Brasil. É um time muito físico, time de Camarões. É um time que vai tentar ter uma marcação um pouco mais alta. Então, assim, eu acho que é um jogo interessante. Brasil e Camarões para testar esses jogadores. Acho que é ótimo do Tite não. Até depois tem o Everton Ribeiro, é um cara que eu também quero ver muito. Eu acho que é um cara que ele pode ter uma opção de jogo. O Brasil não tem meia. O Brasil, muitos jogos. O Brasil tem muitos atacantes, mas falta alguém que venha buscar o jogo no meio campo, que faça as bolas girar, que ache uma brecha. Eu até comento alguns grupos que falta um Renato Augusto na seleção. O Renato Augusto faz mais falta nessa Copa do que na Copa passada. Essa é uma opinião minha, tá? Muita gente vai discordar, mas o Renato Augusto tá mais velho, não consegue ter intensidade, mas o Renato Augusto é um cara que vem buscar, que acha brecha, que acha passe, e o Everton Ribeiro pode ser esse cara, de vir buscar. Ele praticamente arruma o Flamengo nesse ponto, o cara que vinha buscar, arrumava a brecha, voltava muito para marcar, porque os 3 da frente não marcavam, né? O Arrascaeta, o Pedro e o Gabigol só voltavam para recompor, mas não voltavam para marcar. Então, o Everton Ribeiro se sacrificou muito. Então é um cara que eu também quero ver muito nessa seleção. Acho que eu até começaria com ele também. Acho que no lugar do Rodrigo. Acho que o Rodrigo é um cara já jogou 2 jogos, o Tite também já sabe utilizar. Então, assim, eu também começaria com o Pedro e com o Everton Ribeiro para esse jogo. Até você poupar o Rodrigo, até porque você não sabe como é que o Neymar vai estar para as oitavas. Pode ser que o Neymar volte, mas o Neymar assim não esteja 100%. Assim, você poupar o Rodrigo, até porque se o Neymar não tiver 100%, se o Rodrigo começar jogando, o Neymar no banco, até por causa de olho nas oitavas de final. Dizem que o Neymar é o que hoje é o que está no estágio mais avançado, né, para voltar nas oitavas de final. Então, eu até quero ver também o Everton Ribeiro nessa Copa do Mundo, mas eu acho que o Brasil deve vencer. Acho que o Brasil não deve ter tantas dificuldades, até porque o Camarões tem que sair para o jogo. O Brasil deve ter mais espaço para jogar. Então, acho que o Brasil deve vencer amanhã Camarões e, por sinal, se a única chegar, pode ser que seja a única a ter 9 pontos na primeira fase. É o que tudo indica, né? Vamos ver se Camarões tenta até propor jogo. Até porque eu quero ver também o Brasil sendo testado, né? O Brasil tem que passar por uma situação de aperto, até para poder você estar mais bem preparado. Como eu falei, né? Na próxima fase tudo muda, né? Então você tem que estar testado,
que nem eu acho que a Argentina tá bem testada, né? Eu acho que a França, depois da derrota, ficou bem testada, entendeu? Eu acho que todo mundo da Espanha também, depois do jogo contra a Alemanha, ficou bem Mas a testada, França, né? você pegou uma Dinamarca, né? A Dinamarca, mesmo que assim, foi um fiasco, mas é um nível um pouco acima do que o Brasil tem no grupo. Né? O Então. Brasil. E a França teve que lutar, né? Foi jogo até o final lá. Porque a Sérvia foi uma seleção que eu achei que viria um pouco menos reativa. Veio muito reativa. Não jogou, né? Não jogou. Até Aí, eu acho que é. Acho esperava que esse é, quinteto no jogo contra o Brasil. é, Ou pelo menos 4 desses caras, né? Vieram acho só que 3. o Só teve treinador 3 respeitou desses caras. demais. Todo mundo veio pra tentar um ponto com o Brasil e o resto era o que acontecia, né? Ou até perder de pouco, de olho numa saldo de gols do grupo. Assim, É, tanto Sérvia quanto Suíça. Então entendi. não, não me convenceu. Vamos ver se Camarões agora tenta, né? Seria interessante, como eu falei, seria interessante o Brasil ser testado, né? O Brasil nem chute a gol tomou, né? Então, óbvio, tem o mérito do sistema defensivo, mas também um pouco do demérito dos outros times de tentar arriscar alguma coisa, né? Um pouco diferente. E por fim, o grupo H, a gente tem um grupo aí, né, que tem outra seleção que também pode chegar a 9 pontos, né? Portugal já classificada também. Tem um pouquinho de dificuldade contra a Gana no primeiro jogo. Contra o Uruguai, o time vence, mas também passou um pouco de aperto, né? Bola na trave, enfim, é um jogo. Portugal vem vencendo, talvez, provavelmente o pessoal de Portugal não deve estar muito satisfeito, não estava satisfeito com o Fernando Santos antes, e depois do jogo não deve estar muito satisfeito, né? Então, o negócio não tá fácil lá pro pessoal de Portugal, mas Portugal garantiu a classificação, né? Provavelmente não vai enfrentar o Brasil, vai pro outro lado, fugiu do confronto com o Brasil. Só que acho que é para abrir o olho, porque se a Sérvia passar, que eu acho que a Sérvia é a melhor realmente das 3 seleções, concordo com você, né? Apesar de achar que a Suíça deva vencer com a vantagem, talvez a Suíça deva administrar bem essa vantagem, mas eu concordo com você quando a gente fala que a Suíça, se a Sérvia passar, faria um grande jogo contra Portugal e não seria um jogo fácil, porque a Sérvia colocou Portugal quase que fora da Copa, né? Então seria uma situação bem interessante pra gente ver essa revanche, né? Portugal teria com um espírito de revanche contra a Sérvia, né? Enquanto que nós temos Gana, Coreia do Sul e Uruguai disputando a última vaga, né? O Uruguai pega a Gana, né? E praticamente é o confronto, né? Porque o o Uruguai fez um bom jogo, o Uruguai tem um bom time, né? Depois a gente fala, tava até falando antes de começar a gravar, o Uruguai tem um bom time. Tem um time para jogar mais, eu acho que o Uruguai tá muito no receio do treinador, né? Muito receoso de tentar botar os caras, né? Porque quando ele bota a equipe que tem qualidade para jogar contra Portugal ficou completamente encurralada, né? Quando ele botou os talentos para jogar, né? Botar todo mundo, botar Cavani e Soares juntos, botar Bentancur, Valverde, Arrascaeta, entendeu? Botar todo mundo ali pra jogar, entendeu? Porque acho que agora vai ter que jogar contra a Gana, que Gana é um bom time também, né? Muito físico, eu acho que é um pouco abaixo do Marrocos, mas é um bom time, se classificar também vai ser merecido, né? Mas o Uruguai tem grande chance aí de passar e de enfrentar o Brasil, né? Numa oitavas de final, né, que seria realmente um confronto também delicado para o Brasil, né, porque sempre se enfrenta um adversário histórico, né, como é o Uruguai, todo cuidado é pouco, né, você precisa redobrar a sua atenção. A Coreia do Sul pode até conseguir, se por acaso vencer Portugal, e aí vai depender para torcer por um empate no outro jogo, e aí vai ficar pelo saldo de gols, mas a situação da Coreia do Sul se complicou muito quando. Aliás, tanto a Coreia quanto o Uruguai se complicaram muito quando nenhum dos dois venceu o confronto, né, que teve um contra o outro, né. A tendência da Coreia é perder, Portugal também ir para 9 pontos. E Uruguai e Gana vão se estapelar, né, pela última vaga do grupo, né, que vai ser bem legal também esse último confronto. O que você vê aí, Vitor, nessa situação, nesse último grupo aí, né? Portugal já classificado, deve passar em primeiro lugar. A não ser que Gana vence, Portugal perca e Gana vença por mais de 3 gols, né? A seleção de Gana vence pelo menos aí a diferença de saldo são 3 gols para tirar, né? Seria um negócio incrível assim, seria realmente o torcedor português que ia querer matar o Fernando Santos se acontecesse uma situação como essa. Mas não deve acontecer, Portugal deve passar, deve vencer, Coreia do Sul perdeu a chance e Uruguai e Gana vão fazer uma final, já um jogo eliminatório dentro da fase de grupos. Como é que você vê esse confronto aí no grupo H da Copa do Mundo?
Acho que Gana e Uruguai, acho que é um jogo interessante. Do lado Gana, que faz uma boa Copa, fez um bom jogo contra Portugal. Primeiro tempo muito atrás, muito reativo. E segundo tempo começa a sair um pouco mais. Incomodou, teve bons lances. Até com um jogo meio maluco, 1-0, aí pô, Gana empatou, aí Gana dando 3-1, depois vai 3-2, quase consegue empatar numa falha do goleiro do Diogo Costa. Mas para mim ainda é um time que vence, é um time muito físico, com Salisu, bom zagueiro, zagueiro do Southampton, bom zagueiro, o Aê, praticamente conhecido ali, joga no Crystal Palace. Então é um bom time, um time muito físico mesmo, muita bola longa, muita trombada, vamos dizer assim, o time de Gana, contra o Uruguai, que também é um time de bola longa. Não é um time de muita posse de bola, é um time que muito objetivo mesmo, e vai precisar sair para o jogo. Eu acho que até o seu treinador vai ter que mudar um pouco o seu estilo de jogar. Eu acho que vai mudar. Eu acho que praticamente ele começou com o Cavani, o Suárez começou no banco. Tem essa dúvida, né? O Darwin Núñez com alguém, ou o Cavani ou o Suárez, para ver como que ele vai jogar. O Cavani até reclamou, meio que publicamente, que não gosta desse estilo de jogo do Uruguai muito reativo. Eu acho que praticamente ele deve mudar isso. Capaz do Arrascaeta, que ele elogiou, entrou bem, tá começar jogando. E ser um time na linha de 4, ele começa na linha de 4 atrás, na dúvida entre Matias Oliveira ou o Vinha. Matias Oliveira hoje é mais jogador que o Vinha, né? Vem jogando mais, tá jogando na Lazio, vem atuando mais. O Vinha tá na Roma, mas ele é reserva. Com o lateral direita. Bom lateral, tá? Contratado pelo Flamengo, que é o Varela. Deve continuar. E aí tem o Araújo, a dúvida se o Araújo, que para mim é o melhor zagueiro do Uruguai, vai estar em condições, zagueiro do Barcelona, titular do Barcelona, vai estar em condições. Se ele tiver em condições, é ele e aí mais um. A zaga aí briga com o Wats, Godin e Jimenez por uma vaga. Com o meio campo, e aí deve ter Bentancur, Vecino e aí o Valverde, acho que o Valverde deve ser aberto, por um lado, e aí talvez o Arrascaeta fazendo meio que fazendo esse lado esquerdo. O Arrascaeta até fez essa função algumas vezes no Flamengo, aberto pelo lado esquerdo, vindo por dentro, muito com o Jorge Jesus, vindo por dentro, só para cobrir o espaço e abrindo caminho ou para o Vinha ou para o Matias Oliveira subir. Acho que esse deve ser o time do Uruguai amanhã, até precisando da vitória. Ele fixa o Vecino, solta o Bentancur e traz o Valverde pelo lado. Tem o Pelestre, que é um menino também do Manchester United, que é um bom menino de 20 anos, habilidoso, muito bom no contra um, tem que jogar mais também. Falei, o Uruguai tem uma boa seleção. Tem o Maxi Rodrigues, centroavante, que é bom jogador, está no futebol italiano. Tem que sair Alternativas, né? dessa Apostar, né? história. Isso, tem que sair dessa história do futebol Uruguai reativo. Você tem que trabalhar com suas peças. E as peças do Uruguai são peças que gostam da bola. Bentancur joga com a bola no Tottenham, o Valverde com a bola no Real Madrid, o Arrascaeta com a bola no Flamengo. Você vai o Darwin Núñez com a bola no Liverpool. O Cavani tá no Valência, mas o Gattuso não é um cara que joga por cada time. Então, assim, são times que o Suárez sempre jogou